Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso curso sobre a reforma tributária. A gente vai entender aqui quais são os principais pontos, os principais aspectos, o contexto e os objetivos dessa tão importante modificação no nosso texto constitucional. Então, vamos lá na tela para que a gente já possa começar a falar um pouco mais sobre esse assunto. Antes disso, deixo aqui para vocês os meus contatos. Lá no Instagram vocês me encontram como @professora Lilian Souza. No YouTube vocês me encontram no Tax Vibes, que é o meu canal, para que vocês possam receber atualizações de direito tributário, de direito financeiro e de prática tributária. Então, sem mais delongas, vamos aqui ver o roteiro do nosso estudo de acordo com a Emenda Constitucional 132 de 2023, que alterou bastante a sistemática do nosso direito tributário, em especial essa reforma tributária. Ela teve modificações muito importantes, muito relevantes no que diz respeito à tributação sobre o consumo. Ela também trouxe alterações pontuais ali em alguns tributos municipais, em alguns tributos estaduais. A gente vai ver tudo isso aqui no nosso curso. Mas os principais pontos alterados foi aqui a tributação do consumo. Então, qual que vai ser o nosso roteiro de estudo? A gente vai entender esses pontos da reforma tributária. Qual que é a sua lógica, no que ela se baseou, quais são aqui os principais pontos trazidos e trabalhados por essa importante modificação. Além disso, a gente vai, então, entender como que era o modelo de tributação brasileiro sobre o consumo antes da reforma e após a reforma tributária. Por que é importante vocês dominarem também o sistema anterior ao da reforma tributária? Porque haverá um longo período de transição. E durante esse período de transição, nós vamos conviver com os dois regimes, com o regime anterior e com o novo regime instituído por essa emenda. Então, a gente tem que ter pelo menos uma ideia de como que era antigamente, vulgo ontem, e como que vai passar a ser aqui o nosso sistema tributário nacional. Ok? Então, a gente vai ter um overview sobre esse ponto aqui. E aí, o principal assunto, o protagonista da reforma tributária é ele, o nosso IVA dual, que é composto aqui por dois novos tributos, ok? A contribuição sobre bens e serviços e o imposto sobre bens e serviços. Essa é a principal modificação, assim, qual que é a espinha dorsal da reforma tributária? A criação desses dois tributos e a superação ali de 5 tributos hoje existentes que vão dar lugar a esses dois. A CBS e o IBS. Só que, além disso, a reforma tributária trouxe também para a gente o tal do imposto seletivo, que é aquilo que vocês podem já ter ouvido falar como o imposto do pecado ou o Sintex. A gente vai trabalhar isso daqui fazendo um cotejo ali. Lilian, qual que seria a diferença entre o princípio da seletividade, que já existia na nossa Constituição, para o imposto seletivo e outros desdobramentos desse novo tributo, ok? Depois da gente ter visto esses pontos principais, a gente vai passar pelas alterações na legislação tributária municipal, porque nós tivemos aqui alterações relacionadas ao IPTU e à COSIP, a Contribuição de Iluminação Pública, e também tivemos alterações na tributação estadual, ok? Com pontos ali do ITCMD que foram alterados no texto constitucional, bem como assuntos relativos ao IPVA. Foram criados ainda, a partir dessa emenda constitucional, novos princípios tributários. Veja bem, esses novos princípios tributários, como foi colocado aqui, eles foram elencados como novos princípios porque agora eles estão expressos no texto constitucional. Mas eles sempre foram princípios implícitos da nossa tributação, a não ser aquele do relacionado, melhor dizendo, com o meio ambiente, que foi uma grande preocupação da reforma tributária aqui, pelo menos no papel. Então, a gente vai trabalhar cada um desses novos princípios, bem como as novas imunidades tributárias que foram trazidas para o texto constitucional. Pequenas alterações ali que nós temos dentro desse assunto das imunidades tributárias.
Por fim, a gente vê os reflexos da reforma tributária no Simples Nacional, as regras de transição, né? Isso aqui é bastante importante entendermos aí como que vai funcionar essa nova sistemática e, por fim, como é que fica a reforma e a Zona Franca de Manaus. Então, esse daqui é o nosso roteiro de estudos. O nosso curso ele vai passar por esses pontos aqui, ok? Bom, vamos começar a falar um pouco, então, sobre a tal da reforma tributária. Qual que foi o contexto da reforma tributária? Bom, existem algumas críticas que precisam ser feitas, que precisam ser colocadas, né? Porque a reforma tributária é necessária? Ela era algo necessário, algo que precisava ser feito? Entendo que sim. A reforma tributária precisava sim ser realizada. Só que talvez ela devesse ser acompanhada de uma reforma administrativa. Não foi o caso, tá? Nós já temos aí a reforma tributária, que, atenção, já tem ali todo o seu arcabouço normativo na Constituição, mas vários e vários pontos, mais de 70 pontos trazidos pela reforma tributária, deverão ainda ser regulamentados por meio da lei complementar. E essas leis complementares, até o presente momento, ainda não foram editadas, ok? Então, o que é importante para os seus concursos agora? Entender o que mudou lá na Constituição. Por quê? Porque essas leis complementares ainda não foram criadas, ainda não foram editadas. À medida que forem sendo criadas, sendo editadas, a gente vai trabalhar isso daqui para a gente entender, então, como é que isso vai cair, como é que isso vai ser cobrado nos mais variados concursos públicos, tá? Mas, qual que foi um dos principais nortes da reforma tributária? Olha, nós precisamos de uma maior arrecadação. A gente precisa também tentar reduzir a complexidade do sistema tributário. Pessoal, o sistema tributário, como a gente conhece hoje, ele é extremamente complexo, principalmente quando a gente pensa na tributação sobre o consumo. Isso porque a tributação sobre o consumo hoje, ela acaba sendo dividida em 5 principais tributos. Nós temos o PIS e a COFINS, que são contribuições ali de Seguridade Social de competência da União. E nós temos 3 impostos. Nós temos o IPI, que incide sobre a produção e comercialização de produtos industrializados. Nós temos o ICMS, que incide sobre a circulação jurídica de mercadorias e prestação de serviço de transporte interestadual, transporte intermunicipal e serviço de comunicação. Lembrando que o IPI fica a cargo da União, o ICMS a cargo dos estados e do Distrito Federal. E nós temos, por fim, o ISS, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, que é de competência dos municípios, ok? Então, a gente tem ali, basicamente, como se fosse um imposto desdobrado em 3. Um da União, o IPI, um dos estados, o ICMS, e um dos municípios, o ISS. O que isso acarreta? Quando a gente pensa nos tributos estaduais, principalmente o ICMS, e no municipal, o ISS, apesar de nós termos leis complementares federais de normas gerais regulamentando esses impostos, como determina o artigo 146.3a do texto constitucional, né, nós temos ali a Lei Complementar 87, que é a Lei Candir, que regulamenta o ICMS, e nós temos a Lei Complementar 116 de 2003, que regula o ISS. Acontece que essas leis complementares federais, elas são de normas gerais. Elas trazem o arcabouço, o que são as regras básicas desses impostos. Mas, em razão do princípio da legalidade tributária, esculpido no artigo 150, inciso 1º do texto constitucional, para que esses tributos possam ser criados, eles precisam necessariamente de lei. E aí, cada estado vai editar a sua lei criando o ICMS. Cada município vai editar a sua lei criando o ISS. E no momento em que os estados fazem isso, no momento em que os municípios fazem isso, por mais que nós tenhamos ali uma lei complementar federal de normas gerais, eles acabam criando situações que trazem uma grande complexidade para o nosso sistema, principalmente quando a gente fala em guerra fiscal. Então, o nosso sistema tributário, né, pré-reforma, ele conta com no mínimo 27 regras relacionadas com ICMS, mais os seus regulamentos. Trata-se aqui de legislação tributária extremamente complexa. Eu amo o ICMS de paixão, é o imposto que eu mais amo na vida e eu já sou a viúva do ICMS, mas ele é extremamente complicado, extremamente difícil, principalmente em razão dessa
regulamentação de cada um dos estados. E quando a gente pensa no ISS, então, esse cenário fica ainda pior, porque a gente tem mais de 5 mil municípios. Então, há uma complexidade tributária muito grande. E isso, de fato, foi um dos principais pontos aqui que a reforma tentou alcançar. Além disso, a gente tem uma grande regressividade no sistema quando a gente fala em tributação do consumo. Então, é importante que vocês já comecem a se habituar com esses conceitos. O que é um sistema regressivo? O que é regressividade? Bom, nós temos duas facetas aqui completamente diferentes. A gente tem a progressividade e a gente tem a regressividade. A progressividade é uma técnica de arrecadação de tributos que vai ali exigir exigir um maior volume, uma maior participação, digamos assim, de tributo daquelas pessoas que a princípio revelam uma maior capacidade contributiva quando a gente pensa na progressividade ali fiscal. Ok? Então, a ideia da progressividade fiscal é: eu vou cobrar mais daquele sujeito passivo que revela, que apresenta uma maior capacidade contributiva, uma maior capacidade econômica prevista no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição. Regressividade é o oposto. Na regressividade, aquelas pessoas que demonstram, que apresentam uma menor capacidade contributiva, acabam arcando com uma carga tributária comparativamente àqueles que têm uma capacidade econômica maior, acabam ali contribuindo de forma mais pesada. Lilian, como assim? Exemplo, tá? Tributação sobre o consumo. Imagine que o João ganha um salário mínimo por mês, tá? Então, o João ganha ali em torno, claro que eu estou arredondando, em torno de R$1.000 por mês para sobreviver, pagar tudo. E o Astolfo, ele ganha por mês R$50.000. Quem é que, a princípio, tem uma maior capacidade econômica, uma maior capacidade contributiva? Claramente o Astolfo. Só que tanto o Astolfo quanto o João, eles compram um pacote de arroz. E quando eles compram esse pacote de arroz, nós temos ali a tributação do consumo embutida no preço final daquele pacote de arroz. Então, imagine que eles compram aquele pacote de arroz por R$30. Cada um deles tira R$30 do bolso e compra o pacote de arroz. Ok? O João, não era João, né? Era João? Enfim, o João que ganha ali R$1.000, ele vai tirar R$30 do bolso e pagar o pacote de arroz. O Astolfo, que ganha 50 mil, vai tirar os mesmos 30 e pagar o pacote de arroz. Só que desses 30, imagine que R$12 é de tributação incidente sobre esse consumo. Então, proporcionalmente, o João está pagando aqui, está arcando com uma carga tributária muito maior do que o Astolfo quando comparado com a sua capacidade contributiva. Isso é a regressividade do sistema. Quando a gente fala num sistema regressivo, a gente entende que aquelas pessoas que possuem uma menor capacidade econômica, uma menor capacidade contributiva, acabam sendo mais penalizados, principalmente quando a gente fala de tributação do consumo. Então, tentar reduzir essa regressividade do sistema é uma das preocupações e dentro que a gente tem aqui do contexto da reforma tributária, além de tentar também combater a alta sonegação. Então, com base em todos esses pontos, né, praticamente aqui os considerandos da reforma tributária que nós temos, a reforma, então, ela vem com alguns objetivos traçados, como, por exemplo, a simplificação do sistema. Gente, isso é um ponto extremamente importante e muito fácil da gente conseguir observar, porque vejam, qual que é o principal ponto aqui da nossa reforma tributária? A alteração da tributação do consumo, né? Ana Bolena participando ativamente da nossa aula. A alteração da tributação do consumo, como eu já disse, 5 tributos aqui incidentes sobre o consumo. Qual que é a ideia? Pegar esses 5 e transformar em 2. Basicamente, no que a gente chama de IVA dual. Era melhor se tivesse transformado em 1. Mas os estados e os municípios ficaram com muito medo da perda de arrecadação, principalmente os estados, porque eles iam perder o ICMS. Então eles falaram, não, um só, o IVA não vai rolar. Então fizeram aqui, né, a partir dentro das discussões ali, que envolveram a PEC 45, criaram esse tal desse IVA dual, quebraram o IVA em 2. Na CBS, na Contribuição sobre Bens e Serviços,
e no IBS o Imposto sobre Bens e Serviços. E qual que é o grande ponto, a grande sacada aqui? Eles são 2 tributos diferentes, mas eles são idênticos. Eles vão ter, como a gente vai ver, mesmo fato gerador, mesma base de cálculo, mesmo sujeito passivo, perdão. Então, a ideia é, de fato, de uma simplificação do sistema. A gente vai pegar aquelas 5.000 leis de ISS, aquelas 27 leis relacionadas ao ICMS, a gente vai ter uma lei complementar trazendo as normas gerais do IBS e a lei complementar da CBS. Então, a gente tem, a princípio, ali uma relativização, uma simplificação bastante relevante do nosso sistema tributário, pelo menos essa é a proposta. Além de gerar com isso, obviamente, uma eficiência econômica, né? O Brasil hoje, quando a gente pensa e quando a gente fala em tributos, a gente tem um contencioso tributário muito grande. O que é o contencioso tributário? São aqueles litígios que envolvem o sujeito passivo e a fazenda pública com relação à administração, com relação a como que vai acontecer a interpretação daquelas normas tributárias. E muitas vezes a gente tem aqui um sistema tão intrincado, tão complicado, que isso gera, sim, um contencioso tributário muito grande, o que gera um custo muito grande, tanto de conformidade para o sujeito passivo, porque ele tem ali que contratar profissionais, contadores, advogados, e a todo momento tendo que ficar, né, verificando qual é a regra correta, qual que é a legislação que deve incidir, qual que é o procedimento que deve ser observado. E a gente também tem um custo muito grande para o Estado que lê esse poder público, porque se o sujeito passivo está judicializando aqueles temas, o Estado está deixando de arrecadar e está ali acumulando processos judiciais. Então, a ideia foi, ao simplificar, gerar uma maior eficiência econômica atrelada a uma ideia de justiça fiscal. Como assim, Lilian? Bom, a ideia de justiça fiscal é fazer com que aquela regressividade do sistema não seja mais tão observada. E aí a reforma traz alguns critérios e alguns pontos aqui bastante interessantes, como, por exemplo, a figura do cashback. A gente vai estudar a figura do cashback, tá? Exemplo, o João e o Astolfo que compram o mesmo saco de arroz. A ideia agora é que aquela parcela da população de baixa renda tenha um pedaço daquele tributo que incidiu na tributação do consumo devolvido para ele em forma de cashback. Então, agora, eu não vou olhar dentro dessa lógica para qual é aquele determinado produto que vai ter uma alíquota maior ou menor em razão ali de princípio da seletividade. Não. Agora eu vou olhar quem está comprando, para que eu possa, pelo menos, tentar fazer com que essa regressividade seja minimizada no sistema. Isso é só um exemplo de justiça fiscal. A gente vai ver aqui outros ao longo do nosso curso, tá? A reforma também, ela tem como objetivo a transparência, porque a gente vê aqui a lógica, né, de simplificação, e com toda essa tributação mais simplificada, a gente, em tese, pelo menos, vai conseguir entender melhor o que é que está por trás de toda essa tributação, né? Ao invés ali de cinco tributos diferentes incidentes, a gente tendo um mais o imposto seletivo, que a gente também vai trabalhar aqui, talvez fique um pouco mais fácil para que a gente possa entender e deixar mais transparente as normas tributárias. A ideia aqui da reforma é, a princípio, realizar uma manutenção da carga tributária global, tá? Como assim? Elisa falou que um dos objetivos era arrecadar mais? Sim, mas a ideia é não fazer com que a carga tributária com que as pessoas estão submetidas hoje sofra uma alteração, um aumento muito grande. Então, pelo menos dentro aqui das propostas, a prerrogativa é de mantermos uma carga tributária global, sem aumentar essa carga tributária. No entanto, invariavelmente, nós teremos alteração da carga tributária setorial. Como assim? Não entendi nada. Hoje, como a gente tem o IPI, o ICMS e o ISS, o IPI na indústria, o ICMS ali no comércio de produtos, né, de mercadorias, e o ISS nos serviços, a gente tem ali essas bases de incidência, né, essas hipóteses de incidência bem segmentadas de acordo com cada um desses tributos. Mas é claro que acaba havendo ali sempre uma interseção, guerra fiscal e afins, como a gente já colocou aqui. Qual que é a lógica aqui? Hoje, quando a gente fala em ISS, por exemplo, as alíquotas do ISS, elas vão, como regra, de 2%, alíquota mínima, a 5%. Então, quando eu falo de prestação de serviço, os serviços, eles são tributados hoje no Brasil com uma alíquota máxima de 5%. A indústria
acaba sendo aqui muito tributada pelo IPI, o comércio, né, de mercadorias acaba sendo fortemente tributado com o ICMS, que acaba tendo uma alíquota média ali em torno de 18%. Mas o serviço, 5%. Qual que é a lógica desse IVA dual? A gente vai ter uma alíquota única. E essa alíquota única, ela vai ter que ser nivelada para poder dar conta do que o IPI arrecada, do que o ICMS arrecada, do que o ISS arrecada. Então, estima-se, esta alíquota ainda não foi fixada, tá? Mas estima-se ali que a alíquota desse nosso IVA dual vai ficar em torno de 25%. Opa! Se eu antes era um profissional que presta serviço e pagava 5%, agora eu vou pagar 25%? Pode ser que sim. Então, é por isso que vocês viram, talvez, durante a reforma tributária, alguns setores chiarem tanto, né? E aí conseguiram ali, por conta da sua base, né, no Congresso, algumas adequações na reforma. Por exemplo, os profissionais liberais ficaram loucos, com toda razão, porque, obviamente, essa alteração do sistema vai fazer com que alguns setores, como principalmente o setor de serviços, seja muito mais onerado quando a gente compara com a sistemática que a gente tem hoje. Então, apesar da ideia de haver uma manutenção da carga tributária global, haverá, sem sombra de dúvidas, a alteração da carga tributária setorial, e o setor de serviços é o que mais vai sofrer com isso daqui, tá? O que ainda vai ser feito? Como eu já falei para vocês, mais de 70 pontos da reforma tributária ainda precisam de ser regulamentados por meio de lei complementar. Como, por exemplo, a lei complementar única que vai ali trazer, que vai criar o IBS, a CBS e vai trazer as normas gerais desses tributos, que, a princípio, tem que ser editada em 180 dias da aprovação dessa emenda constitucional. Já foram enviadas propostas para o Congresso para que isso possa caminhar. A gente tem uma novidade aqui muito interessante e que eu acho que vai ser um problema na prática com a reforma tributária, que é o IBS. Porque presta atenção, antes nós tínhamos IPI da União, ICMS dos estados e ISS dos municípios. Agora nós vamos ter CBS da União e IBS dos estados, Distrito Federal e municípios. Olha que coisa interessante. A reforma, ela cria um imposto cuja competência tributária, que é o poder de criar, o poder de instituir aquele determinado tributo, é agora compartilhada por mais de um ente federativo. Isso é algo absolutamente inédito dentro do nosso sistema tributário nacional. E aí a gente tem que ter, então, uma regulamentação dizendo como que isso vai funcionar. Porque a gente tem mais de 5 mil municípios, a gente tem ali os estados, o Distrito Federal, e cada um vai querer o melhor para si. É por isso que a gente tem esse problema todo da complexidade do sistema tributário, cada um criando as suas leis ali e causando esse alvoroço, esse carnaval tributário. A gente tem que regulamentar isso. Como que isso vai ser regulamentado? Por meio da criação do comitê gestor. E isso aqui, na prática, eu acho que vai ser de uma aplicação muito complicada. Vai ser uma gestão bastante complicada, mas uma norma, né? A lei complementar vai ter, então, que regulamentar como que esse comitê gestor do IBS, que é um imposto, né, novo aqui de competência compartilhada entre os estados, o Distrito Federal e os municípios, vai funcionar. A gente também vai ter que regulamentar, por meio de lei complementar, quais são os produtos nocivos que vão fazer com que o imposto seletivo incida. Qual que é a ideia do imposto seletivo? O imposto seletivo, a ideia dele é diminuir as externalidades negativas ali dentro da nossa sociedade. Então, por exemplo, se eu tenho ali alguns produtos que são porventura nocivos à saúde, pode ser que o imposto seletivo incida para fazer com que aquele produto fique mais caro, ficando mais caro, a tendência, pelo menos, é de que ele seja menos procurado, sendo menos procurado, vai ser, obviamente, vai circular menos, né? Nós temos ali também a possibilidade de que o imposto seletivo, ele possa incidir em situações relacionadas com a degradação do meio ambiente. Agora, o que é nocivo? Não sei. Percebam? Essa definição do que é nocivo, de quais serão essas externalidades, para fins da incidência do imposto seletivo, a lei complementar vai ter que dizer. Aqui eu coloquei apenas alguns exemplos de pontos, de assuntos que precisam de lei complementar para serem regulamentados dentro dessa importante alteração constitucional.
Lembrando que esta reforma, como já dito, ela alterou substancialmente a tributação do consumo e pontos específicos da tributação municipal e estadual. A reforma da renda ainda não foi implementada, ok? É um próximo passo, mas a gente ainda tem muito o que caminhar, porque a gente ainda tem que criar aqui efetivamente as nossas leis complementares para trazer todos esses pontos comentados, beleza? Então, essa é a ideia, o que a gente tem por trás da reforma tributária, é o que a gente tem que entender para começar aqui, é o que a gente tem que ter como premissa para começar a entender o que aconteceu e o que mudou. Então, a gente vai falar muito rapidamente aqui, porque nesse primeiro momento, a gente quer dar um panorama sobre o que aconteceu. Então, a gente tem que ver qual era o modelo de tributação antes da reforma e após a reforma tributária. Então, como já salientado para vocês, o modelo de tributação do consumo pré-reforma tributária, ele se baseia na incidência de 5 tributos diferentes. O IPI, de competência aqui federal, que incide sobre a comercialização de produtos industrializados, o ICMS, de competência dos estados e do Distrito Federal, que vai incidir sobre a circulação jurídica de mercadorias e a prestação de 3 serviços, transporte interestadual, transporte intermunicipal e serviço de comunicação. E a gente tem o ISS, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, que vai ser de competência dos municípios. Então, são 3 impostos. Além disso, nós temos 2 contribuições, o PIS e a COFINS, ambos federais, que incidem aqui sobre o conceito de receita ou faturamento. Lembrando que nós temos também o PIS importação e a COFINS importação, que incidem na entrada de mercadoria estrangeira no território nacional. E o PIS e a COFINS são tributos de competência da União. Então, hoje nós temos, basicamente, esses 5 tributos incidentes sobre o consumo. O que a reforma fez? O que a reforma efetivamente já fez e ela traz aqui pra gente? Ela fala o seguinte, ela fala, sabe esses 5 tributos aqui? Esses 5 tributos, eles vão dar lugar a 2. A CBS federal e ao IBS dessa competência diferente estadual e municipal. E vamos criar também o imposto seletivo. Lembrando que a CBS e o IBS é o que vai aqui se constituir nessa ideia do IVA dual. Beleza, Lilian, mas o que é IVA? IVA é Imposto sobre Valor Agregado. Vários países no mundo adotam essa lógica e essa sistemática para a tributação aqui do seu consumo, tá? E agora o Brasil também vai fazer isso. Como eu disse para vocês, melhor teria sido se nós tivéssemos a criação apenas de um IVA federal, não ia dar problema. Mas como os estados e municípios ficaram realmente com muito medo de perda de receita, acabou ali, tendo que todo mundo entrar num acordo para que a reforma pudesse seguir, porque era uma das prioridades da pauta, do Congresso, do governo, e aí, então, optou-se por dividir. Por isso vocês vão ouvir muito falar em IVA dual, que nada mais é do que esse imposto sobre valor agregado que foi aqui quebrado em 2 tributos idênticos. A CBS, de competência da União, e o IBS, de competência dos estados, Distrito Federal e municípios. Então, é isso que a gente tem. Presta atenção. A gente vai ter aqui o seguinte. O PIS, a COFINS, o ICMS e o ISS, eles vão desaparecer. Esses tributos, depois ali da nossa regra de transição, que a gente vai ver como é que funciona, o ICMS, o ISS, o PIS e a COFINS vão desaparecer. Na proposta inicial da reforma tributária, o IPI também desapareceria. Do verbo não vai mais desaparecer. Por quê? Para não prejudicar a Zona Franca de Manaus. O IPI, então, ele não vai desaparecer, mas ele vai ser reduzido à alíquota 0, para não se prejudicar a Zona Franca de Manaus. E a gente conversa melhor sobre isso quando chegarmos nesse ponto lá do nosso curso. Agora, o que eu quero que vocês tenham em mente? Eu quero que vocês comecem a entender aqui como é que funciona o imposto sobre valor agregado. E aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês, para que a gente possa começar a ver como é que funciona isso aqui. Qual que é a ideia que está por trás desse IVA, desse imposto de valor agregado? Aqui a gente está considerando uma alíquota hipotética de 25%. Esse exemplo, inclusive, foi o exemplo dado pelo Senado Federal quando ele trouxe ali
tá? A reforma tributária e as suas implicações, suas modificações. Então, vamos pegar aqui uma cadeia de produção, uma cadeia produtiva, em que nós temos um produtor de algodão que vende o seu algodão para a indústria transforma este algodão em tecido, vende o tecido para que ele seja transformado na roupinha, no vestuário. Então, esse vestuário vai ser vendido ao consumidor final por uma loja, ok? Então, aqui a gente tem uma pequena cadeia de produção. Produção do produtor de algodão, que vai se transformar em tecido, que vai se transformar em roupa, que vai vender essa roupa para o consumidor final. A cada operação vai incidir o IVA. Então, quando o produtor de algodão vende o IVA para a indústria, IVA 1. Quando a indústria pega esse algodão transformado em tecido e vende o tecido para confecção, IVA 2. Quando a confecção pega esse tecido, transforma ele no vestido e vende para o varejo, nós temos o IVA 3, o momento ali que o consumidor final vai comprar aquele determinado produto final, no caso, o nosso vestido. Então, como é que fica isso daqui? Lembrando que está sendo considerado uma alíquota hipotética de 25%, porque não sabemos ainda qual será a alíquota da CBS e do IBS, ok? Então, considerando uma alíquota aqui hipotética de 25%. Deixa eu tirar a câmera aqui. Bom, a gente tem, então, a primeira operação. Imagine que o valor da venda deste algodão é de R$40. Como é que a gente vai fazer aqui, Lilian, para calcular esse IVA de 25%? Presta atenção, é 25% sobre os 40%. E isso vai gerar, então, um IVA de R$10. De modo que o valor final deste algodão, que vai ser vendido para a indústria, será de R$50. Ou seja, eu não tenho os 25% em cima dos 50%. Porque um outro ponto extremamente importante e positivo da reforma tributária é o seguinte: toda essa tributação aqui, pensando em IVA, ela vai ser feita por fora. O cálculo vai ser feito por fora e não mais por dentro. O que é isso? Cálculo por dentro. Quando a gente fala de cálculo por dentro, é porque o tributo incide a sua própria base de cálculo. Isso é uma loucura. Isso é o que acontece, por exemplo, no ICMS. O ICMS, ele compõe a sua própria base de cálculo. E isso faz com que a gente tenha, no final, um valor inflado daquele produto, porque eu estou tributando imposto sobre imposto. E isso gera uma maior regressividade no sistema. Então, a ideia aqui, uma das ferramentas que se pensou para se atenuar essa regressividade do sistema foi a tributação vai ser toda calculada por fora. Não tem mais esse negócio de imposto incidir sobre base de cálculo de imposto, tá? Ou de tributo, melhor dizendo. Então, aqui, eu pego os 25% em cima dos 40%, que é o valor desse algodão. O valor que vai vender ali para a indústria. Tá, só que em cima, então, desses 40%, lembra que tem que recolher 25%, R$10 a título de IVA. Então, o preço final pago vai ser de R$50. Ok? Outro ponto importante aqui da reforma, quando a gente fala no IVA, a gente tem que entender que existe um princípio tributário chamado de princípio da não cumulatividade. O que é esse princípio da não cumulatividade? Bom, a ideia é que tudo aquilo que foi pago a título de tributo na etapa anterior da cadeia produtiva possa ser creditado na etapa seguinte dessa mesma cadeia, para que aquele valor de tributos incidentes nas operações não fique inchado. Então, o que eu paguei na etapa anterior, eu compenso com o que eu tiver que pagar na segunda. Como assim? Está muito confuso, vai ficar mais fácil agora. Porque, olha só, o produtor de algodão vendeu esse algodão aqui para a indústria por R$50, porque foi os 40 do valor que ele venderia, mais os 10 de IVA, ok? Então, ele já recolheu R$10 de imposto sobre valor agregado. Quando esse algodão chega lá na indústria e ela transforma esse algodão em tecido, a indústria fala, vou vender esse tecido por R$68. Beleza. Um IVA de 25 dá 17. Só que, olha para a operação anterior, princípio da não cumulatividade. Nós temos um IVA que já foi recolhido na operação anterior de R$10. Então, qual que é o valor que a indústria vai recolher aqui? A diferença de 17 menos 10, R$7. Qual vai ser o preço final desse produto? 85.
Aí, beleza, vendeu ali aquele tecido para que a confecção possa transformar isso em roupa, transformar isso em vestido. A confecção transforma e fala, maravilha, vou vender esse vestido aqui por R$104. Então 25% de 104, 26. Só que nós já temos um valor de 17 recolhido, sendo 10 na primeira operação e 7 na segunda. Então, desses 26, você vai abater os 17 e vai recolher, no final, apenas os 9. Está entendendo o que é o imposto sobre valor agregado? Ele vai incidir apenas, de fato, sobre o valor agregado numa operação para outra. Essa é a lógica. E aí, o que a gente tem aqui? O IVA a ser recolhido, então, é os 26 menos 17. Eu tenho R$9 de IVA recolhido nesse ponto, o que faz com que o preço final do meu vestido seja de R$130. Beleza. O comércio, então, varejista, comprou a 130 e ele fala, vou vender a 152. Tá, 25% de IVA, 38. Só que nós já recolhemos 26. Os 10, mais os 7, mais os 9 das operações anteriores. Isso é o princípio da não cumulatividade sendo aplicado. Então, dos 26, menos todo esse valor que já foi, dos 38, perdão, menos esses 26 que já foram recolhidos ao longo da cadeia produtiva, nós temos um IVA a recolher de R$12 sobre o valor agregado nesta operação. De modo que o preço final desse vestido para o consumidor vai ser, então, de R$190. Esta é a lógica de um IVA, ok? De um imposto sobre valor agregado.